atualidade, vamos falar sobre mais uma história fantástica de uma mulher incrível na saúde. Talvez ela não seja tão conhecida, mas para os estudantes e profissionais de saúde, vale a pena conhecer essa história de Alice Ball, uma química e farmacêutica que revolucionou o tratamento da lepra no momento em que essa doença acometia uma grande quantidade de pessoas, causando malformações, tendo a necessidade dessas pessoas serem levadas para um isolamento extremo em locais chamados leprosários, num momento em que não existiam antibióticos nem muitos recursos medicamentosos para o tratamento das doenças. Uma mulher extremamente revolucionária que só foi reconhecida na década de 90 a 2000 porque um homem se apropriou da sua pesquisa e da sua descoberta. Então, vamos conhecer a história dessa mulher incrível, mas antes, se inscreve no nosso canal, deixa um like aqui no vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha o link com outras pessoas que também gostem e vem comigo que nós vamos falar dessa história fantástica dessa mulher da saúde. O nome dela, Alice Augusta Ball, nasceu em Seattle em 24 de julho de 1892. E na sua história, um fato que é muito pesaroso é que ela faleceu somente com 24 anos na mesma cidade em 31 de dezembro de 1916. O que é pesaroso porque, diante de toda a sua vida de pesquisa, pode-se presumir que ela teria descoberto coisas fantásticas para a melhoria da saúde das pessoas. Foi uma química e farmacêutica norte-americana que desenvolveu um óleo injetável que foi considerado o método mais eficiente para o tratamento da lepra até a década de 40. Esse óleo era à base de chalmugra, que daqui a pouco nós vamos ver, mas já informo que eram plantas medicinais. Foi também a primeira mulher e a primeira negra a graduar-se na Universidade do Havaí, olha que são 2 graduações, e a obter um mestrado. Então, uma mulher extremamente valiosa e à frente de seu tempo. Em relação ao óleo injetável que foi descoberto e desenvolvido por essa fantástica pesquisadora, vale ressaltar que as plantas conhecidas pela designação de chalmugras, palavra muito difícil, pertencem à família das flacortiáceas e seus óleos contêm ácidos que são considerados os responsáveis pelo efeito terapêutico sobre a lepra. O nome desses ácidos é mais complicado ainda: ácido idinocárpico e ácido chalmúrgico. É bem complicado. Bem, durante as informações que nós fizemos para trazer esse vídeo para vocês, foi verificado que o óleo denominado de chalmugras, né, dessas plantas, ele já era usado há muito tempo pela medicina tradicional para o tratamento de doenças de pele, entre as quais a lepra. Mas existe aí, dentro dessa utilização, a descoberta de Alice de um óleo que era injetável, e daqui a pouco você vai ver qual a importância dessa descoberta. Falando um pouquinho da história de Alice, ela era filha de James Presley e Laura Louisa Howard Ball. Sua família era de classe média. Seu pai, editor de jornal, fotógrafo e advogado. O seu avô, James Presley Ball, foi um fotógrafo muito famoso e o primeiro afro-americano nos Estados Unidos a aprender daguerreótipo. Nossa, que palavra difícil, mas eu vou explicar para vocês que eu também tive que procurar, tá? Daguerreótipo foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado para o público. Você já deve ter assistido aqueles filmes antigos em que, para se fazer uma foto, era necessário chamar um fotógrafo com aquelas máquinas que tinha necessidade de fazer uma cobertura escura para que não houvesse a perda da fotografia. Então, esse equipamento foi o primeiro a ser comercializado para o público, divulgado em 1839, porém, depois foi substituído por processos mais práticos e baratos, lá pela década de 1860.
Explicando um pouquinho mais, a foto desse daguerreótipo consiste numa imagem fixada sobre uma placa de cobre ou outro metal de custo reduzido com um banho de prata, formando uma superfície espelhada. Mas isso aí é só para poder trazer a informação correta para você. Vamos voltar à história de Alice, que é o que nós queremos. Então, quando jovem, Alice frequentou a Seattle High School, formando-se em 1910. Estudou Química na Universidade de Washington e, durante seu curso, devido à sua dedicação aos estudos e seu desempenho escolar fantástico, obteve também um diploma de bacharel em Química Farmacêutica em 1912 e outro em Farmácia em 1914. E aí, só a título de informação, um ano já bem próximo do ano de falecimento dela. Foi durante os seus estudos na área da farmácia que Alice, juntamente com um outro pesquisador, William M. Dehn, publicou um artigo denominado benzoilação em solução etérea, que é justamente sobre essas reações químicas em soluções à base de éter. Ao finalizar a graduação, Bal recebeu propostas de mestrado em Química, inclusive da Universidade do Havaí, que foi a que ela escolheu para poder fazer o seu mestrado. As pesquisas foram desenvolvidas durante o seu mestrado e estavam relacionadas principalmente à avaliação e descoberta da composição química e princípios ativos das raízes de cava-cava, que tem o nome científico pipermetístico. Você pode perguntar agora por que se utilizava tantas plantas medicinais naquela época, é porque naquela época estavam evoluindo as pesquisas para a descoberta das substâncias químicas dentro do interior do vegetal e que tivessem a finalidade terapêutica. Para você ter uma ideia, a cava-cava, pipermetístico, é uma planta que é utilizada medicinalmente até hoje. Já existem medicamentos registrados, inclusive aqui no mercado brasileiro. Ela tem efeitos ansiolíticos fantásticos, comprovados cientificamente, e existem, como eu falei, medicamentos registrados e a observação da necessidade da venda sob prescrição médica, porque ela tem efeitos muito semelhantes a outros ansiolíticos que são comercializados na medicina convencional. Só uma observação. Então, durante a pesquisa, Alice perguntou a um colega, Harry Holman, no hospital de Caliri, no Havaí, se ele ajudaria a desenvolver um método que isolasse os princípios ativos do óleo de Chalmogra. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Além de trabalhar com as raízes de cava, foi na Universidade do Havaí que ela iniciou realmente todas as pesquisas mais detalhadas e mais aprofundadas a respeito desse óleo e de suas propriedades. E como já foi falado, esse óleo já era utilizado para a lepra, porém não era aceito por muitos pacientes, porque como esse óleo não é solúvel em água e o nosso organismo é composto basicamente de água, ele causava algumas reações indesejáveis, como muitas dores abdominais. Pesquisando novas formas de utilizar o óleo, ela revolucionou a utilização dessa estratégia terapêutica com estudos da composição do óleo e sobre a esterificação de seus ácidos graxos, obtendo então uma solução solúvel em água e ainda injetável, o que reduziria os incômodos relacionados à utilização desse óleo pelos pacientes que possuíam a hanseníase. Muitos pacientes ficavam receosos, hesitantes em utilizar o óleo, apesar dele ser uma referência no tratamento da lepra, porque ele tinha um sabor muito amargo e, como eu falei inicialmente, causava muitas dores no estômago. De acordo com essa descoberta e o desenvolvimento dessa nova opção terapêutica, então ele passou a ser mais aceito e, como falado inicialmente, ele foi utilizado como um medicamento com maior efetividade no tratamento da lepra até a década de 1940, alguns anos depois, ainda alguns anos depois do falecimento de Alice. Então, ela desenvolveu esse medicamento, mas o problema é que ela morreu antes de divulgar os resultados. Então,
um cientista chamado Arthur Dean, que era químico e também presidente da Universidade do Havaí, se apropriou de toda essa pesquisa de Alice, publicou o seu trabalho, começando então a produzir em larga escala para o tratamento da lepra, publicou a sua pesquisa sem dar créditos a Alice, né, e até nomeou que esse tratamento fosse referenciado como método DIN, até que Roman, que foi aquele colega que ela pediu para ajudar a desenvolver essa pesquisa, alertou sobre o trabalho de Alice e que esse trabalho era dela. Em 1918, o médico do Havaí fez uma publicação em um jornal médico e relatou que 78 pacientes com lepra tiveram alta do hospital de Kalahari depois de serem tratados com as injeções descobertas e desenvolvidas por Alice. O princípio ativo permaneceu sendo o melhor método para o tratamento da lepra, como eu falei, até 1940, quando surgiram as sulfonamidas, que eram medicamentos que tinham maior efetividade, e aí veio o desenvolvimento dos antibióticos, que revolucionou realmente as condições de saúde de todos nós. Infelizmente, como eu falei também no início, Alice Ball morreu ainda jovem, em 1916, com 24 anos, e apesar da causa da sua morte não ser totalmente esclarecida, existem algumas teorias, mas supõe-se que ela tenha se exposto durante uma aula prática ao gás cloro, havendo a inalação e, consequentemente, sua morte. Porém, no atestado de óbito, o relato da causa da morte é tuberculose. Após sua morte, sua pesquisa foi continuada. Lembrem que Arthur Dean não deu os créditos, porém, algumas décadas depois, em 1970, duas pesquisadoras resgataram a sua descoberta e aí iniciaram o processo para reconhecimento do valor de Alice no desenvolvimento desse medicamento para a lepra. Então, em 1990, entre 1990 e 2000, foi que a Universidade do Havaí reconheceu e honrou o nome de Alice Ball com uma placa junto a uma árvore de chalmugra. Afinal, foi a árvore que deu origem a todo esse valor científico e na saúde dessa mulher incrível. E no mesmo dia, o governador do Havaí declarou o dia 29 de fevereiro como dia de Alice Ball, que deve ser celebrado a cada 4 anos. E, finalmente, em 2007, ela recebeu uma medalha de honra póstuma da Universidade do Havaí, né? Enfim, infelizmente, ela não foi reconhecida em vida, porque morreu muito jovem também. Tinha esse homem envolvido aí no processo que se apropriou de suas pesquisas, mas hoje ela é reconhecida como uma mulher incrível que revolucionou o tratamento da lepra e que deve todos os nossos aplausos e todas as nossas honras, inclusive nós que somos estudantes e profissionais de saúde, somos mulheres, devemos sempre nos referenciar, nos referir a essas mulheres como aquelas que possibilitaram que nós estejamos aqui hoje. Então, agradeço a vocês todos a atenção, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na semana que vem vai ter outro vídeo com outra mulher incrível, eu aguardo você. E mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like, que isso nos ajuda a continuar trazendo informação de qualidade para vocês. Então, até lá!